Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu queria que você me acompanhasse, quem tiver Bíblia, quem não tiver, fica tranquilo, nós vamos estar aqui no telão também com a mensagem para que você acompanhe. O texto que o Senhor ministrou ao meu coração para que traga para vocês hoje, para todos nós recebemos algo especial dele, está em Lucas. Lucas capítulo 5, um texto bem conhecido. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Apesar de ser um texto bem conhecido e para todos nós que somos cristãos de verdade, que já conhecemos todos os textos da Bíblia Sagrada, em todo momento que a gente lê, o Senhor nos entrega num texto que, apesar de ser bem conhecido, nos traz uma revelação diferente, que vai ao encontro das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa aprender no Senhor. Então prepara o teu coração, que eu creio que o Senhor vai te entregar algo novo com esse texto aqui na sua vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Vocês não se escandalizem comigo, tá, irmãos? Que eu trago a Bíblia aqui, às vezes eu tento ler na Bíblia, mas a idade vai chegando e eu não enxergo, eu vou para o celular, que aí a tela está mais clara e me ajuda, né? Aí eu olho para um, olho para o outro, ninguém nota, mas agora que eu já contei, lascou, né? A palavra do Senhor diz assim, ó: certo dia Jesus estava perto do lago de Genazaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu o que estás dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos porque cremos na tua presença nesse lugar. Que nesse momento, Senhor, não seja mais o pastor, não seja mais o louvor que traga alegria à tua igreja, mas a tua presença, o teu Espírito Santo, que se move entre nós. Que nesse momento a tua palavra, Senhor, entre no coração de cada um, na mente, mude, Senhor, a nossa ideia de como é viver e que a gente comece a entender o teu propósito sobre nós. Que tu encontres, Senhor, no nosso coração com a porta aberta, para que você entre, faça moradia dentro de nós. Mude, Senhor, toda a nossa perspectiva de vida, nos dê discernimento e inteligência, para continuar caminhando, Senhor, sem desistir de tudo aquilo que nós queremos que está preparado sobre nós e que todos os sim já estão sobre a nossa vida. Que nesse momento, Senhor, o teu poder tome conta desse lugar. Que a tua palavra seja a mais alta, Senhor, no ouvido de cada um de nós. Que o teu Espírito Santo encontre liberdade em cada um, para que a tua palavra seja ministrada conforme a tua vontade. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto muito conhecido nos traz a lembrança, e eu digo lembrança porque nós já devemos, cada um aqui deve ter ouvido muitas vezes esse texto, de algo que aconteceu, uma experiência extraordinária que aconteceu na vida de Pedro. Uma manifestação poderosa do poder de Deus através de Jesus Cristo, quando fez uma pesca até então não vivida por eles naquele momento. E quando eu comecei a ler essa mensagem, e quando o Senhor ministrou em mim esse texto, eu comecei a pensar e clamar ao Senhor: Senhor, é um texto tão conhecido, eu mesmo já ministrei algumas vezes, já ouvi diversas vezes.
o que tu tem de novo para nos trazer com essa mensagem? E aí o Senhor começou a me remeter à lembrança da crucificação de Cristo. O texto diz que quando todo aquele povo começou a chegar perto de Jesus, e o texto diz que a multidão o comprimia. E diz que ele chegou a Pedro e pediu que Pedro o levasse no barco, afastando ele da multidão, e naquele momento de se afastar da multidão, Cristo não estava se eximindo daquilo que ele deveria fazer. Ele não estava querendo pegar a distância da multidão, porque ele não queria resolver ou entregar para eles o que eles estavam buscando. Mas ele se afastou da multidão, porque ele precisava ganhar espaço para que a voz dele fosse amplificada em toda a multidão. Porque de longe ele tinha o poder de falar melhor e a palavra dele chegar melhor em cada coração daqueles que estavam ouvindo. E aí quando eu comecei a receber isso do Senhor, e Ele começou a me trazer, a me repetir a crucificação, e eu comecei a imaginar exatamente isso que Ele fez por nós na cruz. Quando o Senhor ali se afastou fisicamente da multidão, Ele não se afastou para se eximar, como eu falei, mas para ganhar poder de voz. Quando Cristo se entregou na cruz por nós e o sacrifício chegou ao fim, quando Ele morreu, ali Ele não estava nos abandonando e deixando aqui um povo que sofresse as consequências de tudo aquilo que Ele tinha pregado, porque alguns creram e outros não. Mas naquele momento, como um barco, Ele se afastava fisicamente de nós, para que a voz dEle fosse amplificada. E agora, depois da crucificação, a voz de Cristo consegue ser ouvida por todos. E agora, como diz a palavra, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas isso só aconteceu porque no momento Ele fisicamente se afastou de nós, mas se afastou para que a voz dEle tivesse mais poder sobre a nossa vida. E o barco de Pedro nada mais é, no momento de crucificação, como nossos pecados, porque diz que Ele entrou no barco e se assentou. Nos nossos pecados, como no barco, Ele pisou, se assentou. E até então algo que nos impedia e poderia nos impedir de viver uma grande promessa ao Senhor, hoje está assentado sobre Ele, usando nossos pecados como um palanque para pregar sobre nós uma palavra de vida, de libertação. E o barco estava no mar, e a palavra diz que os nossos pecados o Senhor lançou sobre o mar do esquecimento, e dele já não lembras mais. E o Senhor espera que nós entendamos essa mensagem ao ponto de valorizar o afastamento físico de Cristo na crucificação que Ele fez para pagar nossos pecados, mas principalmente para ganhar o poder de amplificar a voz, para que hoje, em qualquer lugar que você esteja, a voz de Cristo chegue em você através do Espírito Santo que está no teu coração. E aí nós começamos a pensar, e muitos que se questionam, por que Cristo fez? Porque para mim, muitas vezes deixamos de aproveitar grandes coisas, porque nós não nos achamos merecedores daquilo que Cristo fez. Em João, capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz assim: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Através do sacrifício de Cristo, hoje nós fizemos parte de uma promessa que até então era para o povo de Israel, mas eles não o receberam. Mas você, hoje, ao receber Cristo Jesus, é incluído numa promessa. Hoje, Cristo olha para você e vê em você um selo que te torna filho, herdeiro. Hoje você, quando ao seu quarto entra no secreto o Senhor te estende a mão e responde às tuas orações, sara as tuas feridas, te entrega a cura, discernimento, traz calma ao teu coração e à tua mente, te dando a paz que excede todo o entendimento, porque hoje, quando se afastou fisicamente, Ele amplificou a voz dele para que chegasse a você. E hoje, quando você clama ao Senhor, você sente um calor dentro de você que não te queima, mas te aquece, que se chama Espírito Santo de Deus, que te mantém forte e firme
ao ponto de ultrapassar qualquer coisa que o mundo te coloca como barreira, mas aí com a força do Espírito, aquilo como de barreira começa a ser para você como um degrau, para que você suba cada vez mais em crescimento, em conhecimento e graça. Isso só é capaz através de Jesus Cristo, que amplificou a voz dele para fazer algo especial na tua vida. Muitas vezes deixamos de viver grandes coisas porque não entendemos o quanto especial é o Evangelho. Na quarta-feira, quem estava aqui, quando eu preguei por intenção minha, né? Palavra que o Senhor me entregou para trazer à igreja. Trouxe um texto em Efésios, que é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, preso. Mas apesar de estar preso, ele escrevia uma carta que praticamente era uma declaração de amor para aqueles que aceitaram viver em Cristo, e ele trazia a importância do Evangelho, o quanto o Evangelho tem o poder de mudar a nossa vida, o quanto o Evangelho é literalmente a demonstração de amor de Deus sobre nós, o sacrifício que Ele fez ao ponto de dar o Filho unigênito para pagar um preço pelo qual nós não poderíamos pagar. Paulo escreveu aquilo preso, e como eu falei quarta-feira, e cabe hoje para que a gente entenda o restante da pregação, o que o Senhor espera de nós é que a gente faça como Paulo, independente das situações que a gente se senta preso na vida, a gente não pare de liberar de nós vida. Paulo preso, escrevia uma carta que hoje para nós gera vida. Não deixou de fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, mesmo mediante a situação que ele passava, porque em nenhum momento nas cartas que ele escreveu há uma lamentação por aquilo que ele passava. Não há uma tristeza por estar preso, mas uma alegria por estar sendo usado por Cristo Jesus, por Deus, para estar pregando o Evangelho. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma vida diferenciada. Mas muitas vezes deixamos de viver grandes coisas com o Senhor porque começamos a limitar o poder de Deus. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que Cristo pede duas coisas para Simão, perdão. Uma delas é para usar o barco, para falar à multidão. Em nenhum momento aparece no texto que Pedro se nega ou questiona o uso do barco, mas diz o texto que o Senhor se afasta e ali começa a falar à multidão. E na nossa vida muitas vezes é assim, o que nós sentimos de fazer por alguém, nós não questionamos o poder de Cristo, nós não questionamos e nem duvidamos do poder dele sobre alguém, então a gente se levanta para orar pelas pessoas, para interceder. Você ora por cura, você jejua por alguém, você talvez faça campanha. Alguns aqui talvez tenham o costume de subir ao monte, por alguém a gente faz, porque a gente não duvida do poder de Deus. Quando o Senhor pede para usar o barco, Ele estava pedindo o barco de Simão para ajudar outros. Ele não estava sendo beneficiado naquele momento. E Ele se colocou à disposição como nós. Alguém pede para você uma oração, você se coloca na hora, você crê que o Senhor faz. Mas quando é conosco, nós começamos a duvidar do poder, porque parece que a gente tem força para orar por alguém, mas não para orar por nós. Quando nós precisamos se levantar para orar para a cura de alguém, parece que é fácil, porque é o Senhor que faz, mas quando é para mim, parece que eu não consigo. E o texto fala que quando Cristo pediu a segunda coisa para Pedro, que era, diga, vamos, leve o barco ao mar, para que a gente novamente lance a rede, ele obedece, mas antes de obedecer, ele questiona. Senhor, mas já fiz isso, passei a noite toda, e não deu nada. Mas já que é tu que estás pedindo, eu vou. O texto não fala se ele foi crendo ou não crendo, mas ele obedeceu. Mas quando era um benefício para ele, porque agora quando ele estava saindo à pesca, o benefício era para ele. Porque em nenhum momento ele saberia o que ia acontecer depois, ele não sabia que Cristo ia dizer para ele abandonar tudo e sair para pregar para homens. Mas até então ali o benefício era para ele. Passou a noite toda tentando pescar, não conseguiu nada. E aí quando Cristo disse, não, vamos lá pescar agora. Era ele que seria beneficiado. E quando a bênção era para ele, ele questiona. Quando nós precisamos fazer por nós, questionamos, duvidamos, oramos por muitos e para nós parece que o Evangelho não tem a mesma força. Eu não consigo orar por mim mesmo, eu não consigo interceder por mim mesmo, parece que aquelas coisas que eu peço para o Senhor não responde.
eu clamo o Senhor, parece que eu não sinto a presença dele por mim, e estou sempre questionando: Senhor, eu acho que não vai dar certo, Senhor, eu acho que isso não é para mim. Mas quando entendemos o poder do Evangelho, nós temos que crer num Deus que é capaz de fazer tudo em todos. Ele faz em você, para você fazer através de outro. Ele atende as tuas orações quando você se levanta para orar por alguém, mas atende as tuas orações quando você se levanta para orar por você mesmo. Porque o Senhor atende orações. O Senhor atende corações aquebrantados de verdadeiros adoradores. Então não importa por quem você está orando, o Senhor vai agir a teu favor se você fizer pedindo com fé. Então não importa, meu irmão, se Cristo está no teu barco, se Ele vai estar beneficiando alguém, uma multidão que está ao teu redor, ou o benefício é para você. Se Ele está no seu barco, a resposta vai vir. Quando o Senhor entra na tua vida, meu irmão, Ele entra para transbordar. Então quando Ele começa a fazer, faz em você, e através de você transborda em outros. Então creia, peça para os outros, mas peça com a mesma força para você, porque o Cristo é o mesmo. O que muda é a nossa fé em pedir. Talvez você tenha a fé de usar o teu barco para alguém, mas para você acha que não vai dar. Peça com fé, porque é o Deus, é o mesmo. E Ele vai transbordar sobre a tua vida. Nós temos que entender que tudo está na fé. E olha só, Romanos 10:17 diz assim, ó: portanto a fé vem pelo ouvir a mensagem. Olha só como o texto diz, preste bem atenção. Portanto a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E quando eu estava lendo esse texto, e a princípio, eu vou ser sincero com vocês, era o que ardia no meu coração para a pregação ser em cima desse texto. E aí eu comecei a ler esse texto, a fé vem pelo ouvir, e a gente começa a pensar sempre nessa configuração. Sentamos na igreja, paramos para ouvir o pastor que está pregando, crendo que ele é só um mensageiro, porque o poder não está em nós, mas naquele que entrega a mensagem. Ouvimos talvez pregações no Spotify, no YouTube, hoje temos diversas ferramentas para ouvir, e é sempre alguém pregando a nós, ok? Essa é a configuração que nós estamos acostumados. Eu preciso ouvir a mensagem para receber fé. Mas nós estamos falando aqui, meu irmão, de gente que já está caminhando com Cristo. E aí eu faço uma pergunta para você. O que você fala? O que você fala te evangeliza? Porque se a fé vem pelo ouvir, quando eu falo, eu me ouço. E o que você ouve você falando gera fé em você? Muitas vezes nós esperamos ouvir a mensagem, e ouvimos a mensagem, é bênção. Esse momento é o momento onde o Senhor pede para que a gente ande em comunhão, porque é a comunhão onde a gente se fortalece. Mas você não está cheio do Espírito Santo, a palavra não diz que nós somos templo do Espírito Santo, e o Senhor espera que você fale dele por aí. E por isso o Senhor diz: vá por toda a terra e pregue o Evangelho a todas as pessoas, porque o Senhor sabe que o Evangelho tem algo especial que muitas vezes a gente esquece. Quando você fala de Cristo para alguém, você se ouve. E a fé vem pelo ouvir. Eu não ouço só os outros, eu ouço eu também. E muitas vezes o que a gente fala não nos evangeliza. Nós vivemos uma vida totalmente fora dos princípios de Cristo, porque nós não nos moldamos totalmente. Viemos na igreja, ouvimos e terceirizamos o ouvir. É o pastor que prega para mim, eu ouvi, está tudo certo, vou para casa, mas durante a semana, o que eu estou ouvindo de mim mesmo? Quando eu acordo de manhã, sai de mim palavras que edificam, que honram aquilo que o Senhor tem feito na minha vida? No meio dos meus amigos, da família, o que eu falo é algo que, quando eu ouço, traz alegria no meu coração, porque eu estou falando de Cristo? O que eu falo está gerando fé em mim? Eu estou dando espaço para que o Espírito Santo me use para pregar o Evangelho e ao ponto de transbordar? Se eu transbordo, e a palavra diz que o que Ele dá para nós é o suficiente para a gente transbordar, só transborda, meu irmão, se você está cheio. Quem transborda é porque recebeu primeiro. Você não vai conseguir falar de Cristo para alguém se você estiver vazio. Nós não conseguimos dar para alguém aquilo que a gente não tem.
E se você está dando para alguém, você tem que começar a prestar atenção naquilo que você fala, porque a fé vem pelo ouvir, e quem fortalece a tua fé durante a semana é o Espírito Santo, que procura em você uma liberdade para falar sobre Cristo, e quando você fala, você gera fé, você fala, você gera fé. Então toda semana você tem que ouvir o Evangelho, e o Evangelho toda semana muitas vezes é pregado por você. O que você fala te evangeliza? Todo mundo quer ter uma experiência como Simão, ter um barco utilizado, ter uma vida usada por Deus, sentir aquele peso grandioso da promessa de Deus agindo através de mim e em mim. Mas o que eu tenho falado durante a semana tem atraído, afastado a presença do Senhor de mim. O Senhor espera de nós um entendimento de que hoje nós estamos num patamar, meu irmão, de cristão que a gente não terceiriza mais. Eu não peço mais ninguém que ore por mim, eu oro por mim. Porque existe poder de Deus sobre a nossa vida. Claro, não estou dizendo que ninguém possa pedir oração para ninguém, porque quando dois ligarem na terra, será ligado no céu. Isso é bênção, mas tem momentos, meu irmão, que estás sozinho e tu precisas de uma oração. E cadê o poder de Deus que está em você? Comece a falar, comece a conversar, porque você falando de Cristo gera fé, e a fé te fortalece no momento de fraqueza. Não espere outros ministrar sobre a tua vida, ministre você, porque você é cheio do Espírito Santo. Dê liberdade, porque a palavra que está dentro de você transborde. Nós temos que nos permitir ser usado. Cristo vai nos gerar experiências em coisas, meu irmão, que talvez você faça diariamente. Simão Pedro pregava, mas pescava todo dia. Ele fazia aquilo todos os dias. Naquele dia ele estava cansado, já tinha tentado pescar a noite toda e não tinha pego nada. E foi naquele dia onde ele estava cansado que Cristo entrou no barco e ele pescou a maior pescaria que ele tinha feito até então. E o Senhor fez o quê? Milagre naquilo que ele fazia. O Senhor não fez ele experimentar num ambiente onde ele não estava acostumado a viver, ou com ferramentas que ele nunca tinha contato, coisas que ele nunca tinha usado. O Senhor fez um milagre naquilo que ele fazia todos os dias. E o Senhor usou ele num dia que ele estava cansado. E é assim que o Senhor espera de nós, um coração que, por mais que questione obedecendo. Senhor, eu não entendo. Eu já tenho orado todo dia. Senhor, eu não entendo, eu não sei o que Tu queres de mim, que eu já tenho feito jejum. Eu já tenho feito campanha, eu tenho ido em todos os cultos, eu não falto nenhum evento na igreja, e todo dia eu faço isso, Senhor, e não aconteceu. Mas é naquele dia, quando você se sente cansado, que o Senhor vem em você, por mais que esteja cansado, tu não tem parado de lançar a tua rede, por mais que quando você lance a rede, só tenha vindo sujeira e não tenha vindo peixe, mas você continua lançando a rede, e é naquele dia que você está cansado, que o Senhor entra no teu barco, e naquele momento, naquilo que você faz todo dia, o Senhor vai fazer você viver uma experiência que até então não tinha vivido. O Senhor espera de nós constância. Viemos no culto num dia, no outro eu não venho. Na quarta é difícil, no domingo eu estou dormindo, à noite eu tenho um aniversário. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua constância. Ah, pastor, mas eu já estou vindo todo domingo, nos 2 domingos há 1 ano. Eu estou até cansado. Esse é o sinal de que o Senhor vai te abençoar. Quando você se sente cansado, mas continua vindo, o Senhor entra no teu barco e você vai viver uma experiência extraordinária ao ponto de transbordar. Mas sabe o que é o segredo de a gente viver grandes coisas? Não é estar fazendo sempre a mesma coisa, é estar com um coração que não se perde nesse processo. Porque muitas vezes a gente faz sempre a mesma coisa. Ora, pede, jejua, faz campanha, sobe monte, desce monte. O crente que começa gordinho, depois de muito tempo, começa a ficar até trincado, com o abdômen de tanto jejum e subir morro, ao ponto de se cansar fisicamente. Mas nesse processo você não pode perder a vontade de continuar fazendo e, o mais importante, a vontade de ser alguém que transborde. Porque Pedro estava cansado, Simão Pedro estava cansado. Mas mesmo cansado, ele não deixou de ir pescar. E quando começou a pescar e transbordar, ele não deixou
de chamar os amigos que estavam do lado, que no meio da pescaria, meu irmão, era concorrente. Mas ele disse: ei, tem muito peixe, vem, vocês aproveitar também. Desci, deixou transbordar. Se no meio do período, naquele processo de cansaço, meu irmão, ele fez uma pesca quando ele nunca mais fazia, ele não sabia o que Cristo ia fazer quando chegasse na margem. Se ele fosse como qualquer outro, meu irmão, muitas vezes como nós, agora que eu estou recebendo a bênção que eu tanto pedi, a promessa hoje, o Senhor está derramando uma bênção gigante e é tudo meu. E aí, se Simão tivesse feito isso, o barco tinha afundado, não tinha dado para ninguém e não tinha sobrado para ele. No processo da espera, o Senhor espera de nós constância e um coração que não se perca no desejo de ajudar. O Senhor vai transbordar sobre a tua vida, mas Ele espera que você, no processo da espera, continue buscando e continue com o coração esperando. Senhor, eu só estou esperando Tu encher o meu barco, porque eu vou distribuir esse peixe para muita gente. Mas o problema é que no processo da busca, nós começamos a fechar o coração ao ponto de que eu estou tão angustiado para receber, que quando eu receber, eu não vou dar para ninguém, porque eu sei o preço que eu paguei. Eu sei o quanto eu subi o morro, eu sei, só Deus sabe o que eu chorei pedindo por isso, mas ninguém vai ganhar de graça. E aí você não recebe, porque o Senhor quer que você viva pela graça, e a graça é algo que se estende a todas as pessoas. E aí a gente muitas vezes vê o nosso barco lá parado, não rende nada, porque ele só rende quando Cristo está, e Cristo só entra no barco quando ele tem a liberdade de fazer o que quiser com o barco. E o barco é você, meu irmão, é o teu coração, a tua mente, que está disposta a dizer muitas vezes, questionar: Senhor, não estou entendendo, Senhor, estou até cansado, mas já que você está pedindo, já que é você que está dando a direção, já que você que está apontando o norte, meu irmão, eu estou cansado, mas eu vou. Temos que identificar no processo, sempre, qual é a voz do Espírito Santo sobre a nossa vida, dizendo para onde devemos ir ou não. Há um processo necessário, meu irmão. Muitas vezes as coisas que o Senhor tem prontas para nós, que já estão prontas, porque o Senhor é Deus para fazer as coisas num já estão prontas, mas o Senhor não te entregou ainda porque Ele quer forjar o teu caráter, e para forjar o teu caráter necessita de um tempo, para ver se realmente, se na hora do aperto, você não negocia princípios. Ele sabe que na hora que você estiver tranquilo com aquilo que Ele vai te entregar, você vai estar literalmente forjado com os princípios, e os princípios é transborde. Transbordar, meu irmão, é dar para alguém aquilo que você está cheio, ao ponto de liberar espaço em você para você continuar recebendo. Nós temos que entender que o Evangelho é muito mais do que só eu. São vidas que são literalmente abençoadas através da minha vida. O Evangelho é muito mais do que saber a Bíblia de cor, mas ter a palavra viva no meu coração, porque através da minha mudança, do meu comportamento, do meu agir, do meu estender a mão, as pessoas vão conhecer um Cristo de verdade, que está muito além do que palavras escritas num papel, mas o verbo vivo que está dentro de você. Isso é tão real, meu irmão, porque eu creio que várias vezes você ouviu esse texto, mas todas as vezes que você ouvir, o Senhor vai trazer uma mensagem diferente, porque é muito além do que letras. É a palavra viva do Senhor que traz algo novo no nosso coração, em todo momento nos trazendo discernimento daquilo que a gente vive. Nós temos que entender, meu irmão, que cuidar dos outros é mais fácil do que cuidar da gente. Para os outros parece que é mais fácil. Quando a gente faz para os outros é mais fácil. A gente estende a mão para os outros, ora para os outros, é sempre mais fácil. Para nós é mais difícil. Mas quando a gente faz por nós, a gente abençoa muita gente. Quando você faz por alguém, você só faz por uma pessoa, mas quando você faz por você, através de você, muitos serão alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor fez de você um vaso para transbordar. Quando você ora por uma pessoa, amém por isso, mas quando você ora por você, você se restabelece todo dia como uma coluna que segura esse mundo que está querendo desabar sobre a cabeça daqueles que ainda não entenderam que existe um Cristo verdadeiro, um amor verdadeiro de Deus que veio para nos trazer salvação, e é através de você uma coluna que segura esse mundo para não cair sobre a cabeça daquele que ainda não entendeu que existe vida mesmo nesse mundo conturbado aí fora, mesmo nesse caos que está
que ninguém sabe se vota num, se vota no outro, o que vai ser da manhã, o que vai ser depois da eleição, o que vai ser, eu não me importo o que vai ser, porque independente de qualquer coisa, nós somos um povo separado e o Senhor vai nos proteger de tudo aquilo que está vindo, porque a nossa vida é bem mais do que essa que nós vivemos aqui, a nossa vida é a eternidade, e por aqui nós vamos passar por aflições, mas isso não vai nos matar, porque nós somos vivos e vivos eternamente através de Cristo Jesus. Mateus 11, 28 diz: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. Quando Simão Pedro foi para a pescaria com Cristo, o que ele falou? Senhor, eu estou cansado, pesquei a noite toda, mas foi. Eu imagino a euforia deles no barco, quando começou a vir peixe, e quando o Senhor fala que vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Ele não vai dizer para você ficar sentado, meu irmão. O alívio do Senhor está na euforia de você viver grandes experiências, porque ele estava cansado, fez tudo e não conseguiu pegar nada, mas quando começou a pescar, eu acredito que ele já não lembrava mais do cansaço, mas puxava a rede como nunca puxou antes, por causa da euforia, da alegria daquilo que ele estava vivendo. E é aí que está o segredo da palavra, o descanso do Senhor é nós nos movimentarmos através da bênção que Ele vai fazer sobre a nossa vida. Quando você começa a viver grandes experiências, há uma euforia do céu derramada sobre você, maior do que aquele cansaço físico que você tem, e aí o teu espírito se renova na euforia daquilo que você vive. E a euforia de viver com Cristo, meu irmão, não é milagre todo dia, que nós não vamos viver milagre todo dia, porque o maior milagre Ele já nos deu, nós temos vida eterna. Cristão que é cristão sabe, nós vamos passar muito perrengue, mas é nos perrengues que o Senhor vai nos forjando, e as pessoas vão vendo em nós alguém que não cai, mediante o problema que enfrenta, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. As pessoas vão ver em nós uma euforia que não vem em lugar nenhum, e vem em nós uma euforia que não entende, porque nós estamos passando a mesma coisa, e muitas vezes maiores coisas do que eles, mas existe em nós uma euforia, porque no nosso barco está Cristo. Talvez você vá passar a rede, talvez no dia a dia você pregue o Evangelho e converta uma pessoa, mas quando você faz de coração, o Senhor multiplica. O agente multiplicador da nossa vida se chama Jesus Cristo. E é por isso que as pessoas não entendem que quando eu dou pouco, mas eu dou de coração, o Senhor multiplica. Porque o Senhor age não é naquilo que você pode dar, mas no teu coração quando estende a mão. O Senhor conhece o nosso coração, talvez R$2 para uns é muito, para outros são pouco. Mas o Senhor não julga o quanto você dá, mas com qual coração você está dando. Talvez seja só R$2 que você tem para abençoar alguém, mas você está dando com aquela intenção de que aqueles R$2 seja 200, seja 2.000, seja 20.000, e aí o Senhor multiplica, porque Ele é o multiplicador da nossa vida. Mas talvez você dê 200 com a vontade que não saísse da tua carteira, porque aquilo é o coração. Quando você está com o coração em Cristo, o Senhor multiplica, meu irmão. Ele é uma matemática que ninguém entende, mas nós estamos com Ele. Está na hora de a gente entender essa matemática. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, não tem nada a ver com a quantidade. Quanto você mais dá do teu coração, mais Cristo multiplica na tua vida, mais Ele abre portas, mais Ele derrama bênção sobre você, porque Ele vê em você alguém que não retém, mas estende a mão para ser um canal de bênção a outros. Ele precisa ver em você que está pronto a ser multiplicado pelo Evangelho. Nós temos que entender que há poder em Jesus Cristo e Ele espera usar de nós e fazer de nós grandes coisas. Houve a pescaria. Simão viu que era tanta coisa que começou a chamar os outros para ajudar. Mas há muita coisa além disso nessa pescaria. Há testes que aconteceram bem maiores do que esse. Como Simão, muitas vezes nós temos
que nos colocaram à disposição para ser usado pelo Senhor, mesmo no momento de cansaço. Nós temos que entender que nós estamos ali para fazer com boa vontade, tanto para os outros quanto para nós. Crendo que não é que nós somos mais importantes que outros, mas é porque quando nós fizemos por nós, através de nós, o Senhor vai alcançar muitas pessoas. E quando nós recebemos a bênção depois de nos colocar à disposição, nós temos que entender que por mais que nós estamos vivendo uma situação totalmente inesperada, que nós nunca vivíamos antes, apesar de fazer aquilo todos os dias, nós não podemos perder no nosso coração para estender a bênção para outras pessoas, como eu já falei, porque eles chamaram os amigos para ajudar. Senão ele tinha afundado, não tinha aproveitado nem o que tinha recebido. Até aí está todo mundo entendendo? Mas olha só que interessante, ele não sabia o que Cristo faria no final. E aí eles chegam à margem. Eu imagino a galera dos barcos tudo feliz. Simão chegando feliz, uma pescaria que nunca tinha feito. Gente, nós estamos falando de pescador. Era renda. Vendia peixe para a manutenção do barco, para a própria sobrevivência. Eu imagino ele indo para a areia, já talvez, lá para a margem, já fazendo conta. Pagar o que tinha que pagar, comprar mais coisas, reabastecer barco, melhorar a frota, enfim, sei lá o que ele pensou, com aquela euforia da alegria da grande pescaria que nunca tinha feito. Independente do que ele pensou ou não, porque a palavra nem entra nesse detalhe. Estou voando aqui, longe. Mas um sinal de que o coração dele nunca se perdeu. Porque quando ele chegou na margem, o Senhor disse para ele, larga tudo. Você agora vai ser pescador de homens. E aí eu falo para você algo. Talvez o Senhor vá fazer você viver uma experiência grandiosa com aquilo que você tem buscado todos os dias e até agora não viveu, mas Ele vai fazer você viver. Mas talvez depois de muita espera, muito sofrimento, muito pagar preço, Ele vai te entregar um momento transbordante daquilo que você tem buscado. Mas quando você achar que é aquele momento, o auge da tua vida, o Senhor vai dizer para ti, agora larga tudo isso aí. E aí nós temos que começar a pensar e ter um coração como Simão, que largou, não questionou. Muitas vezes deixamos de viver grandes coisas porque aquilo que recebemos do Senhor achamos que é o ápice da glória dele sobre nós. Pastor, eu estava buscando tanto aquela bênção, recebi. Mas parou daquilo, nunca mais revi experiência nenhuma com o Senhor. Mas talvez quando Ele te entregou aquilo que era para ti grandioso, que tu tinha buscado tanto tempo, o Senhor te entregou para mostrar que Ele é fiel àquele que busca, mas Ele queria que você entregasse aquilo que para você era tão buscado todos os dias, mas entregasse por outro, porque Ele queria ver se o teu coração estava nas coisas que Ele dá ou na presença dEle na tua vida. E aí quando Simão viveu tudo o que viveu com o Senhor, quando ele se colocou à disposição para fazer, até a multidão foi abençoada, porque ele foi embora. Eu acredito que a multidão foi lá e aproveitou todos os peixes que tinha no barco, porque o Simão não vendeu, não negociou, ficou para a multidão. Aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, meu irmão, é para abençoar outros. E talvez a gente está deixando de viver grandes coisas, porque a gente começa a pensar assim, não, eu não vou largar essa bênção, ninguém fez o que eu fiz. Foi eu que orei, foi eu que busquei, só eu sei o quanto eu fiquei de joelho no chão orando, buscando, só eu sei o quanto eu sangrei pedindo isso, e aí eu não vou dar para ninguém porque é para mim, mas o Senhor está dizendo, ei, isso que tu acha que é grandioso, que eu sei o preço que tu pagou, e eu sei que tu me buscou, é por isso que eu estou te abençoando, mas não compara aquilo que eu tenho guardado para você, então larga e me segue. Vai chegar um momento que o Senhor vai te abençoar grandiosamente com algo que tu tem buscado, mas o Senhor vai chegar também para você e vai dizer, larga e me segue, porque eu tenho mais para você, abundantemente mais do que isso que você achava que era o máximo que você queria. E é por isso que a gente começa a ver coisas que acontecem nas igrejas que muitas vezes a gente não entende. É um que ganha um carro, dá o carro para o outro, daqui a pouco ganha outra coisa, o outro dá isso, ganha... Porque esse é o reino, eu não me apego às coisas, porque a fonte de tudo aquilo que eu preciso é Cristo. Eu tenho que buscar é ter Ele no meu barco.
Cristo estando no meu barco, meu irmão, não me importa com a quantidade de peixe que eu estou pegando, se Cristo está, eu posso pescar é aquele que vai me dar o sustento. Porque a grandiosidade está na presença e não naquilo que a presença me dá. Nós temos que buscar todo dia mais estar com Cristo, renovar a nossa fé em Cristo, buscar cada vez mais o entendimento do Evangelho, buscar cada vez mais experiências com o Senhor. E a experiência com o Senhor no nosso coração tem que ter um entendimento. A experiência minha com o Senhor não está em ter o controle das coisas, mas ter a mão, segurando na mão do Mestre, tocar nele, porque dele sai poder. No momento de dúvida, de socorro, que eu me sentir me afundando nas situações que eu mesmo criei, eu tenho que lembrar que é estender a mão para o céu, que é de lá que vem o meu socorro, e o Senhor te estende e te traz de volta. Isso só funciona quando nós entendemos o Evangelho. Quando nós entendemos que isso aqui, meu irmão, é um exemplo de coisas maiores que o Senhor vai fazer na tua vida. Mas nós temos que ser alguém que crê. Nós temos que ser alguém que tudo aquilo que é nosso é para a honra e glória do Senhor. Nós temos que crer que até aquilo que eu falo tem que me evangelizar. Tem gente que é bom para falar de Cristo para os outros, mas não fala para si próprio. Nós temos que cuidar do nosso coração, porque ele é enganoso, porque nele também, na porta do nosso coração, o pecado também bate todo dia. Mas nós temos que entender que, como Paulo falou lá nas cartas de Efésios, nós éramos perdidos nas transgressões, nos pecados. Nós ouvimos a voz do inimigo que dava o comando para nós, para onde ir ou não ir, fazendo a vontade do mundo, mas agora nós somos alcançados pela graça, livre de tudo aquilo que nos amarrava. Não tem nada hoje mais que tenha poder para te acusar, porque Cristo liberou sobre você a liberdade do Espírito. Hoje você é salvo em Cristo Jesus. Hoje o pecado não pode mais te acusar, o inimigo não se levanta mais contra você, porque sabe exatamente aquilo que você carrega. Mas sabe por que nós não vencemos as situações? Porque o inimigo sabe o que você carrega, sabe até mais do que você mesmo. Você não sabe o poder que está em você. Você não sabe o que é ter e ser um templo do Espírito Santo, senão nós não chorávamos e nos lamentávamos tanto todo dia, se nós lembrássemos que o Senhor disse: vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. Ele deixou poder sobre a tua vida. Você tem que entender o Evangelho não tem nada a ver com Cristo descendo e fazendo. Ele deixou que você fizesse em nome dele. Então levante e comece a orar, a interceder a teu favor. Seja alguém que comece a orar pela tua família, seja alguém que no momento de um aniversário, seja o primeiro a se levantar e dizer: vamos orar para a honra e glória do Senhor por essa data especial. As pessoas vão começar a ver em você alguém que transborda, que reflete a luz do Espírito sobre as vidas das pessoas onde está. Nós vamos falhar? Sim, falhamos. A nossa natureza da carne nos leva a falhar todo dia, mas se nós estamos todo dia entendendo e buscando a revelação da palavra, vivendo a luz da palavra, o Espírito que está em nós se fortalece e nos fortalece. Talvez você caia assim, mas quando levantar, não levante tonto sem saber para onde ir, mas continue caminhando na direção do teu propósito, que é Cristo Jesus. Que esse domingo de manhã, meu irmão, não seja um domingo de cumprir tabela. É o meu compromisso de ir para a igreja. O teu compromisso tem que ser com Cristo. Que quando você vir para a igreja, apesar de vir com você as tuas preocupações, as tuas aflições, as tuas culpas, que venha maior dentro de você a vontade de estar com aquele que é capaz de tirar de você tudo aquilo que te acusa, como ele já fez um dia e faz todo dia, liberando você do teu pecado. Que você chegue nesse lugar, não chegue constrangido, mas eufórico de alegria para saber que aqui está aquele que está no teu barco. Que quando você entre por essa porta, meu irmão, lá fora, seja queimado em nome de Jesus tudo aquilo que te atrapalha. Que quando você entra nesse lugar, o Cristo encontre você um coração com a porta aberta para que ele entre e faça uma faxina de dentro para fora. Que quando você sair aqui desse domingo, você saia com a certeza que a semana não interessa o que vai acontecer, o que não acontece, porque você não vive em cima de calendários e programações de tempo, se vai chover, se não vai. Quem está em Cristo é tempo, sol todo dia. A resplandecente luz da manhã brilha sobre você todo dia.
A gente está numa semanada de chuva. Eu estava ali na porta da igreja agora vendo como é que vai ser a programação. Eu estava falando com algum irmão, não lembro quem. A programação é chuva, é sol, e a gente está sempre se programando em cima daquilo que a gente tem controle. Vamos ver o que tem a programação dele. Vai chover, não vai? A mulherada lava roupa, não lava? Os homens, será que eu lavo o carro, se compensa, se não compensa? E muitas vezes a gente faz isso com o evangelho. Será que amanhã está bom para lidar com o inimigo? Não sei, eu acho que eu estou meio fraco, eu acho que eu estou meio nublado. Para amanhã não estou muito bom. Será que amanhã, quarta-feira, eu me programo para ir para a igreja? Não, eu estou meio cansado, eu vou dar uma fortalecida e depois vou no domingo. Se fortaleça em Cristo todo dia. Acorde de manhã, faça o teu devocional, fale de Cristo para você mesmo, ouça a mensagem para gerar em você fé, para você numa segunda-feira ter uma segunda-feira abençoada, terça-feira o céu rasgar sobre você, quarta-feira você vir na igreja agradecer por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, quinta você sai caminhando, dando glória a Deus por onde você anda, sexta-feira quando os outros dizem sextou, você diz, Ele salvou, Ele me libertou, Ele me salvou e me entregou vida. No sábado tu vem para cá jovem, o espírito jovem, adorar o Senhor, nós estamos juntos, e no domingo tu está aqui para celebrar o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado, Senhor, por mais esse ano. Meu irmão, nós estamos indo para dezembro. Lembra o que você pensava em janeiro? Lembra das preocupações que você tinha em janeiro? Lembra daqueles pecados que te acusavam, dizendo que você não ia chegar no final do mês? Você está chegando no final do ano e para a honra e glória do Senhor, até aqui o inimigo não conseguiu fazer nada na tua vida, porque existe vida em você. Porque independente de você querer ou não, o Senhor já decidiu, Ele está no teu barco. Sabe o que o Senhor espera de você? Liberdade para comandar a direção. Cristo, quando morreu por nós, Ele decidiu entrar no teu barco. Muitas vezes a gente não quer a graça, a gente não quer a salvação, mas o Senhor continua andando no barco e no teu barco, porque Ele sabe, Ele ainda não entendeu, mas Ele precisa de mim. Ainda não abriu o coração, mas eu vou continuar batendo, porque Ele precisa de mim. Está sofrendo, e Cristo se preocupa, sente sofrimento contigo, com tudo aquilo que tu passa, e Ele está na tua porta batendo, dizendo, abre, só abre. Não precisa nem puxar a porta, só destranca, e eu entro. Porque tem algo poderoso para fazer na tua vida. Existe uma promessa de Deus que era só para um povo, mas pela misericórdia de Deus está estendida a você. Você hoje é filho, você tem o mesmo direito, você tem o mesmo espaço, você estende a mão, o mesmo Deus, de um é para todos, Ele estende a mão sobre ti e te entrega tudo aquilo que você precisa. Se existe alguém que deve estar preocupado e deve viver preocupado 24 horas por dia, 365 dias por ano, é o inimigo, meu irmão, tentando te derrubar. E o inimigo tem que estar muito cansado, ele precisa estar muito cansado, ele tem que estar descabelado, ele tem que estar totalmente virado no alho, porque ele não vai conseguir, ele não tem conseguido, ele tem suado, tem trabalhado e não tem conseguido, porque existe promessa de Cristo sobre a tua vida. Porque quando você se levanta de manhã, os anjos que estão acampados sobre a tua casa já estão alertas, protegendo o teu dia, protegendo o teu sono, protegendo a tua família. Pastor, mas eu não tenho visto, você não vê, mas Ele está no teu barco. Pastor, mas eu não tenho pescado nada, mas o teu barco não parou de funcionar, porque o combustível é Cristo. Pastor, mas não estou vendo nada, mas o teu barco não afundou, Cristo está contigo. Existe vida, existe um coração batendo no teu peito, e isso é um sinal de que ainda há tempo. Dê espaço, dê liberdade, creia no Evangelho, pregue o Evangelho, ministre para você mesmo. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus tenha poder de ter virado uma chave no teu coração. Que você creia que o Senhor, além de ter o poder sobre todas as portas, Ele tem todas as chaves. Que você tenha discernimento para lidar com o tempo que Ele vai abrir as portas, que Ele vai te entregar as chaves. Ele tem o poder detentor de todas as coisas, de todos os acessos. Mas Ele precisa ver em você alguém que faça todo dia o que tem que ser feito. Você vai pescar todo dia? Não. Você vai vir com o seu barco carregado para casa todo dia? Não. Mas continue fazendo, porque o Senhor quer ver aquele que está cansado fisicamente por fazer todo dia a mesma coisa, mas quer encontrar em você um espírito firme, forte, porque todo dia faz aquilo que tem que ser feito, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que o Senhor encontre em você alguém que reflita
a luz de Deus nas pessoas por onde você passa. Que você seja um canal de bênção por onde você vá. Eu convido a você a se levantar.